Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Manu e hoje nós vamos falar na nossa aula de Sociologia sobre o conceito de cultura. Bom, o conceito de cultura é um conceito bastante importante, é uma concepção bastante interessante para a gente entender várias coisas sobre a nossa sociedade. Existe uma percepção bastante equivocada que considera que algumas pessoas possuem cultura e outras pessoas não possuem cultura. Essa visão é bastante errada. Por quê? Porque cultura é a forma do ser humano de produzir sentido à sua existência, de produzir símbolos, tá? Então, os outros animais, eles conseguem ter uma orientação, né? Um instinto para saber o que eles podem fazer, o que eles devem fazer, como é ser um cachorro, como é ser um gato. O gato nunca precisou ver um gato para saber que o gato mia, que o gato arranha, né? Um cachorro de apartamento, ele pode viver a vida inteira lá naquele apartamento, que ele vai saber latir, que ele vai saber abanar um rabo. Agora, nós, seres humanos, nós não temos esse instinto tão forte. Então, nós colocamos um falso instinto, digamos assim. Ou seja, nós criamos uma cultura. Então, a gente precisa se alimentar, a gente cria uma forma, um simbolismo para fazer aquilo, né? O ser humano, ele precisa se acasalar, ele precisa se reproduzir, e aí ele cria um significado para aquilo. Ele cria o casamento, né? Então a cultura é a forma de nós nos distanciarmos da nossa condição de animal, em palavras bem por cima, tá bom? Então, uma das concepções de cultura que nós temos muito, que são muito usadas, né, por vários antropólogos, vários sociólogos. Lembrando que cultura é um conceito especificamente da antropologia, tá? Outras disciplinas das ciências humanas também usam, porém a antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, o homem, ela é a que mais desenvolve este conceito, tá bom? Bom, então a cultura, ela pode ser considerada como as crenças, as tradições, os mitos, os valores, as danças, as festas, as formas de se comportar, as formas de habitar uma sociedade e dar continuidade a essa sociedade. Então a cultura tem muita relação com memória, tem muita relação com a sua palavra que vem de origem do latim, que é cultivar, tá? Cultura, cultivar, manter, passar para frente, né? Transmitir. Então, tudo que a gente sabe foi transmitido pra gente de alguma forma, né? Com o passar do tempo. Então, essa cultura, ela se perpetua, ela passa de tempos em tempos, de gerações para gerações, tá bom? E dentro desse conceito, nós temos alguns outros conceitos para trabalhar a questão da cultura. Um deles é a concepção de etnocentrismo. Etnocentrismo vem da palavra etnia e centrismo vem da palavra centro. Então, o etnocentrismo nada mais é do que a concepção de mundo de considerar uma cultura melhor do que a outra, como se existisse uma cultura certa e uma cultura errada. Sendo que, na verdade, muitos antropólogos estudaram isso ao longo dos tempos e foi estudado que existem culturas diferentes e não melhores ou piores, superiores ou inferiores. Essa ideia vem lá dos tempos das navegações, né? Quando os colonizadores, os exploradores, eles consideravam que as culturas que eram diferentes das deles, principalmente diferente das europeias, eram consideradas culturas bárbaras, eram culturas animais que estavam em um estado anterior, em um nível anterior de cultura e que um dia, quem sabe, se elas se desenvolvessem, elas podiam chegar
a um nível superior de cultura, que seria a cultura europeia, vista por essas pessoas. Essa visão é bastante antiquada, é completamente equivocada e já está bastante ultrapassada. Então, tem o conceito do eurocentrismo, por exemplo, que é o conceito que vem do etnocentrismo, mas ele é específico da Europa. Então, várias das nossas percepções de mundo, ideia de beleza, de aparência, de bom, de chique, de bonito, de superior, são ideias ligadas à cultura europeia, né? Basta a gente pensar para onde que as pessoas gostam de viajar, né? Onde que é um lugar considerado bonito, considerado chique, que comida que é boa, né? A gastronomia. Então, são concepções de que as coisas europeias são sempre melhores. E não só europeias, mas também as concepções mais ligadas principalmente a países desenvolvidos, né? Então, isso tem bastante relação com economia. Um outro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de relativismo cultural. O relativismo cultural, ele é o processo de observar que existem sistemas culturais diferentes. Então, ele é o oposto do etnocentrismo. O relativismo cultural, ele considera que cada cultura tem a sua própria particularidade, tem o seu próprio valor, e elas são diferentes, é o que eu acabei de dizer, não é uma cultura, mas várias, nenhuma melhor ou pior do que a outra, elas são diferentes, tá? Então, o conceito de relativo quer dizer que nada é bom, nada é certo, nada é ótimo, nada é errado, tudo depende de um ponto de vista. Tudo depende de uma concepção, né? Ou seja, tudo é relativo. Isso é um conceito bastante importante para nós entendermos um pouquinho sobre essas questões. E a aula foi essa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever. Beijão!